No ano de 2149, o planeta Terra é um cenário desolador, marcado pelas cicatrizes de guerras e desordem generalizada. As consequências de uma guerra química implacável reduziram a população mundial drasticamente. 9 anos mais tarde, nos deparamos com uma época onde poucos resistem. Um desses sobreviventes é Darwin, que se refugiou em um bunker, um dos últimos bastiões seguros para os que escaparam do pior. Darwin mantém um vínculo tênue com o mundo lá fora através de computadores em seu lar improvisado. Toda manhã, ele ativa o computador, na esperança de receber notícias de sua mãe. Contudo, a resposta é sempre a mesma. Ela ainda está dormindo. Movido pelo desejo de estabelecer conexão, ele envia mensagens para ela, ainda que frequentemente seja interrompido por memórias que o distraem e o afastam da realidade virtual. Esses lampejos do passado o fazem relembrar os dias antes do isolamento, e de vez em quando ele se permite uma pausa para um rápido banho ultrassônico. A maior parte de seu tempo é consumida na frente da tela, onde extrai virtualmente minerais da superfície terrestre, vitais para a construção de refúgios mais robustos. Noticiários virtuais reiteram a proibição absoluta de sair do bunker devido ao ar contaminado e perigoso que ainda cobre o globo. Nos raros momentos de relaxamento, Darwin escolhe seu almoço através de um sistema automatizado em seu computador, recebendo sua refeição de forma rápida e eficiente, o que reafirma a confiança que ele deposita na tecnologia, sua única companhia constante. Seu cotidiano é uma sequência de trabalho, alimentação e jogos eletrônicos até que chega a hora de repousar. Entretanto, os jogos não oferecem verdadeiro descanso ou fuga do vazio que sente ao fim de cada partida. Darwin verifica o computador mais uma vez, na esperança de encontrar algo novo, mas a mensagem é a mesma de sempre. Sua mãe continua dormindo. Frustração se instala e ele se conforma com a dura realidade. Em seus sonhos, seus temores tomam forma concreta. Noite após noite, ele é atormentado por visões de sua mãe, o deixando para trás no bunker, contrariando a promessa de que encontraria um caminho para a liberdade. Na manhã seguinte, enquanto manobra a câmera de um trator externo, algo fora do comum capta sua atenção. Um cachorro está sendo levado para uns arbustos. Antes que Darwin pudesse explorar mais a fundo, o comandante virtual da equipe o interrompe, exigindo seu retorno ao trabalho. Mais tarde, durante uma tempestade severa, Darwin é despertado pela completa falta de energia no bunker, que mergulha em escuridão total. Ele tenta, desesperadamente, acionar o botão de emergência, mas sem sucesso. À medida que os dias passam, a situação se agrava. O computador começa a apresentar defeitos e os níveis de oxigênio dentro do abrigo começam a diminuir. Tomado pelo desespero e decidido a escapar, Darwin se aventura a abrir a porta do bunker usando um respirador. Contudo, diante da falha do mecanismo, ele força a abertura manualmente, preparando-se para encarar o cenário desolador causado pela guerra química. Poucos passos no exterior, o alarme do respirador soa, indicando a perigosa queda nos níveis de oxigênio, obrigando-o a voltar. Surpreendentemente, a porta não se fecha automaticamente atrás dele, o que gera um momento de pânico. Darwin retira a máscara, esperando pelo pior, mas para sua surpresa, descobre que pode respirar o ar sem necessidade de filtragem. Renovado pela esperança, ele rapidamente coleta alguns itens essenciais e parte em busca de sua mãe desaparecida, impulsionado pela possibilidade de reencontrá-la. Cada passo é um tormento, pois seu corpo está debilitado pelos anos de confinamento. Embora perturbado pelos sons dos pássaros e pelo sol implacável, que junto com a escassez de alimentos o enfraquece ainda mais, ele continua. Depois de algum tempo, ele se depara com uma estação de comunicação e tenta pedir ajuda, mas seu equilíbrio debilitado o impede de manter-se firme. Justo quando sua resiliência começa a falhar, o latido de um cachorro ressoa ao longe. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme 2149, The Aftermath, Darwin. Espero que esteja gostando. Comente sem igual, para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Motivado, ele caminha em direção à floresta, onde sua intuição se confirma. O solo não é mais tóxico. Exaurido, ele desaba e adormece, mas sua aventura estava longe de terminar. No coração da floresta, Darwin desperta ao irritante zumbido de mosquitos e ao som reconfortante de um cachorro latindo.
ele avista a proprietária do cachorro, uma jovem chamada Dara, que hesita antes de se aproximar. Silenciado pelos longos anos de isolamento, Darwin luta para formular palavras, mas tenta desesperadamente se comunicar com ela. Ao perceber sua necessidade, Dara ativa um alarme que alerta um acampamento próximo de sobreviventes que também haviam escapado de seus bunkers. Uma mulher mais velha e apreensiva, Lillian, percebe o alvoroço e instrui seus filhos a se esconderem enquanto se prepara para confrontar o estranho. Ela entende que Darwin está provavelmente tão amedrontado quanto eles e aborda-o com voz suave, falando sobre seu lar. Embora Darwin compreenda suas palavras, sua habilidade de responder é limitada ao vocabulário de um sistema computadorizado e ele não consegue falar. Aceita a comida que Lillian oferece, consumindo-a no chão. Lillian revela mais detalhes sobre seu lar e Darwin comunica sua compreensão com um simples aceno. Apesar das barreiras na comunicação, ele aceita passar a noite no acampamento, encontrando alívio por estar cercado por outros seres humanos. Lillian providencia um colchão para ele, proporcionando a Darwin um conforto que não sentia há anos. Ele se convence de que sua estadia ali é apenas temporária, pois pretende retomar a busca por sua mãe em breve. Durante uma refeição, Darwin se encontra experimentando chá pela primeira vez, sentado à mesa com os outros. Curiosa sobre o novo integrante, Lillian lança perguntas em sua direção. Steven, percebendo a dificuldade de Darwin em responder verbalmente, sugere que ele finja digitar, facilitando assim para que Lillian possa ler suas respostas. Por horas, Darwin observa e experimenta essa nova forma de comunicação, sentindo-se ao mesmo tempo alienado e fascinado. Em um momento mais tranquilo, Dara aplica protetor solar em Darwin, o que inicialmente o deixa desconfortável, mas ele gradualmente aprende a confiar nela. Embora ansioso para perguntar sobre sua mãe, ele descobre que a família de Lillian não tem informações a respeito. Dara, notando sua hesitação, assegura que ele pode partir quando desejar, mas que por hora o melhor seria descansar. À noite, Darwin é assolado por um pesadelo onde busca sua mãe, mas é capturado por um drone que escaneia cérebros, o qual o interroga sobre as pessoas que encontrou em sua jornada. Após um breve alívio, Dara o auxilia a tomar seu primeiro banho em muitos anos. Mesmo mantendo as roupas, ela lhe ensina o básico da higiene pessoal, oferecendo ajuda, embora Lillian acredite que ele consiga se virar sozinho. Após trocar de roupas e se assemelhar mais aos outros, Dara lhe ensina a responder a perguntas simples com gestos universais. Nos dias subsequentes, Darwin começa a recuperar gradualmente sua capacidade de falar e se envolve em atividades domésticas junto a Lillian, como arrumar a mesa, fortalecendo o laço entre eles. A vida no acampamento segue sua rotina, ignorando que um drone governamental monitora cada movimento deles. À tarde, Dara apresenta a Darwin os passos básicos de uma valsa. Em retribuição, Darwin compartilha alguns movimentos de dança que aprendeu nos videogames. Durante uma caminhada na floresta, Dara conta a história de seu pai, que desafiou as leis para começar uma vida nova no mar, sonhando em formar uma família longe dos horrores do passado. À medida que Darwin se integra mais à família, ele desenvolve um vínculo particularmente forte com os filhos de Lillian, sobretudo com Dara. Contudo, Beth começa a expressar suas preocupações sobre o perigo que Darwin pode representar para todos eles, especialmente se o governo estiver em seu encalço. Lillian faz o possível para acalmar os temores de sua filha, embora esteja ciente dos riscos associados a acolher um fugitivo. Quando Beth menciona suas apreensões novamente, Darwin percebe que ela está falando dele e entende que, ao abrigá-lo, eles também se tornam alvos. Em um dia ensolarado, Lillian decide levar as crianças para uma excursão pela floresta, e Darwin tem a oportunidade de ver o rio pela primeira vez. Ele se permite desfrutar de um mergulho tranquilo nas águas selvagens e se diverte com os pequenos. Dara conduz Darwin até o topo de uma montanha, onde ambos têm um diálogo profundo. Dara reflete sobre as expectativas que recaem sobre os pais e lamenta como alguns optam por abandonar suas famílias para recomeçar em novos lugares. Ela revela seu desejo de que Darwin permaneça com ela. Ao final da conversa, com grande coragem, Dara confessa seu amor por Darwin, convencida de que estão predestinados a ficar juntos. Eles selam o momento com um beijo.
Ao mesmo tempo, o restante da família retorna ao acampamento cantando alegremente. No entanto, Steven percebe algo suspeito e pede silêncio enquanto apressam o passo de volta. Durante o retorno, Beth deixa cair acidentalmente seu lenço na trilha, que é prontamente avistado por um drone. O alerta do drone causa um pânico imediato, e todos recebem a notícia de que a perseguição é iminente. Lillian, preocupada principalmente com a segurança de sua filha menor, consegue desviar a atenção do drone, que passa sem perceber a presença deles. De volta ao acampamento, Beth confronta sua mãe, responsabilizando-a por colocá-los em risco ao acolher Darwin. Lillian tenta acalmá-la, explicando que precisarão permanecer escondidos por algum tempo. Dara, ao entrar no quarto para conversar com Darwin, percebe que o colchão dele está vazio. Preocupada, ela corre para o pátio e logo o encontra parado, aparentemente pronto para partir. Darwin se volta para ela e, com delicadeza, explica que precisa ir embora para proteger a todos da ameaça que sua presença representa. Suas palavras, embora serenas, carregam um peso significativo. Dominada pela tristeza, Dara não consegue mais reprimir suas emoções. Lágrimas inundam seus olhos. Darwin tenta se aproximar e se explicar, mas Dara, dominada pela dor, se distancia, incapaz de encarar o momento de sua partida. Sem proferir mais uma palavra, ela se afasta, com o coração aos pedaços por deixar aquele que ama. Lillian, por sua vez, despede-se dele, enquanto Dara permanece no interior do acampamento. Darwin então revela a Lillian que sua verdadeira missão sempre foi encontrar sua mãe e trazê-la para um lugar seguro como aquele em que estavam, longe dos bunkers. Depois, Dara se encontra sozinha na floresta, lágrimas correndo livremente enquanto observa Darwin se afastar. Determinado, ele segue pela trilha em direção ao bunker de sua mãe, movendo-se com cautela para evitar ser detectado pelos drones. Ao chegar, ele utiliza a chave que Lillian lhe entregou para tentar estabelecer contato com sua mãe. Ao conseguir a conexão, Darwin expressa seu desejo de reencontrá-la e implora que ela confie nele, antes de audaciosamente abrir a porta do bunker. Diante da imensa porta de ferro, Darwin bate e tranquiliza sua mãe, dizendo que o ar lá fora já não é mais uma ameaça. No entanto, o que segue é um silêncio perturbador, interrompido apenas pelo estridente som de um alarme. Um drone exigindo que Darwin se identifique e justifique sua presença. Pensando rápido, ele cria uma história, alegando que nunca saiu do bunker e consegue persuadir uma autoridade do governo a orientar os residentes a permanecerem dentro do bunker sem autorização prévia. Com isso, ele convence sua mãe a abrir a porta. Quando a pesada barreira de ferro se levanta, uma mulher selvagem e desconfiada, marcada por anos de isolamento, encara o filho que não via há 9 anos. Darwin, observando o computador de sua mãe, percebe que ela esteve isolada, sem contato com o mundo externo durante todo esse tempo. Ele acessa o sistema e encontra registros de sua viagem até o bunker e de sua estadia com a família de Lillian. De forma inesperada, Darwin diz à mãe que precisa partir novamente. Enquanto ele se afasta, ela o chama, questionando se ele havia terminado de jogar Stream Drifters. Ele pausa por um momento antes de responder que já havia alcançado o nível Paraíso. Com essas palavras, ele se afasta, deixando-a refletir sobre o significado daquilo. Darwin reencontra Dara no topo de uma montanha, e a alegria de sua reunião é palpável. Eles compartilham um beijo apaixonado, e então Darwin se reintegra à família de Lillian, marcando um novo começo para todos eles. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.